Eu estava numa aula que todos os alunos eram convidados a ir, embora eu fosse iniciante. E o Kollreuter entrou com aquela figura bastante curiosa dele, aquele homem pequeno e expedito, com aquelas roupas bem volumosas que são comuns na Europa, né? Aquele paletó normal, bem volumoso, como é comum na Europa, paletó social. E botou uns papéis em cima da mesa, virou para uma classe enorme, que era todo o universo de alunos do seminário naquele ano, e disse assim: a música não é a representação dos sentimentos através dos sons. Era um ciclo de conferências sobre estética, né? E lá a gente se encontrou, quer dizer, eu cheguei no auditório, ele estava falando, e aí eu fiz uma pergunta para ele sobre se essa confusão de signos, confusão no bom sentido, essa aglomeração de sinais que a gente via no exemplo musical que ele havia acabado de transmitir, não significava uma nova representação do expressionismo, né? Só que nos dias de hoje. E aí ele interrompeu minha pergunta e disse assim: você faz o que como artista? Né? Aí eu expliquei que era desenhista. Ponto. O meu contato com ele veio já quando ele já tinha, sei lá, perto de 65 anos. Então ele já tinha uma história de vida muito grande. E eu vejo que a gente foi recebendo já uma outra etapa da vida dele, com uma somatória de conhecimentos e com uma busca de transformação pessoal mesmo. Passado o pânico inicial, eu tomei a decisão de partir para a organização desse acervo. Teve uma vez que um jornalista perguntou para o Kollreuter: você se acha um homem polêmico? O Kollreuter parou, pensou, aquele jeito introspectivo dele. Ele falou: não me acho um homem polêmico, mas acho a polêmica importante. Eu só tomo conhecimento do meu aniversário através das pessoas que me mostram que passou mais um tempo da minha vida. Eu não sei quantos tempos vão ser, quantos anos a gente ainda vai atuar e trabalhar naquilo que se chama terra, não? Kollreuter, 85 anos. Ele comprou a reprodução de um quadro chamado Os Cavalos Vermelhos. Nilceia Baroncelli, escritora. É de um pintor chamado Paul Klee, que inclusive no Brasil às vezes as pessoas pronunciam Klee, né? E esse pintor é um pintor moderno, modernista. Isso teve uma grande influência na vida dele. Ele compreendeu a arte como uma coisa que se desprende da realidade, que tem uma realidade própria. Quase tudo está escrito já a respeito dele, só que não está reunido. Ele tem muitas pessoas que trabalham muito bem com a vida dele, com um aspecto ou outro. Então eu quero, nessa biografia autorizada, inclusive, analisar esses trabalhos sobre ele. O projeto ele se chama Kollreuter em Alto Mar. Regina Porto, radiomaker e editora musical da revista Bravo. E o título não é só uma licença poética, ele tem uma razão de ser, porque na época eu tinha ouvido uma história recente, na época do professor, e a história era a seguinte: alguns meses antes, ele havia velejado em alto mar pela primeira vez. Ele tinha, então, acho que, fazendo as contas, 82, 83 anos. E ele viajou com um grupo de amigos, alunos. E em alto mar, segundo relatos dessas pessoas que estavam acompanhando, ele teria tido quase que uma espécie de uma revelação estética. E ele teria afirmado muito enfaticamente que em alto mar, velejando, ele teria constatado, vivenciado fisicamente aquilo que durante toda a sua vida ele havia formulado conceitualmente, esteticamente em música.
basicamente a experiência do tempo e espaço como quarta dimensão. Um breve retrato é a intenção de trazer à luz as coisas que a gente vive em comum no cotidiano, né? Saulo de Tarso, desenhista. Então é um livro que fala primeiro da figura do Kollreuter, como eu vejo na qualidade de desenhista, mas um desenhista que nesse caso irá desenhar com palavras e algumas pequenas imagens talvez. E junto a esse compêndio a gente vai colocar, conforme a determinação em comum com ele, também alguns ensaios sobre estética, educação e criação artística, né? E é a possibilidade que a gente tem também de abrir um espaço para que o Kollreuter fale sobre as coisas que raramente perguntam a ele, né? Enfim, não só das suas histórias pessoais, mas daquilo que ele sente hoje na vida dele e de como ele vê as coisas todas se sucedendo no mundo cultural e por aí vai. O livro que eu estou preparando, ele pretende apresentar a proposta pedagógica do professor Kollreuter. Teca Alencar de Brito, educadora musical. Durante todos os anos em que ele trabalhou como educador, ele foi desenvolvendo todo um sistema de trabalho baseado principalmente em modelos de improvisação, e através dos quais ele ia buscando abranger e abordar todos os aspectos importantes para o desenvolvimento do trabalho com a linguagem musical. E, então, muitos desses modelos a gente trabalhou nos anos 80 e eles vão fazer, são a parte central do livro, né? Na introdução eu estou fazendo um texto que aborda todo o pensamento pedagógico do Kollreuter, e a parte final é a descrição de um projeto que a gente fez o ano passado, que nós trabalhamos juntos na minha escola, com um grupo de músicos, professores e estagiários, que se chama Fim de Feira. Foi um arte-jogo, como o Kollreuter define, que integra música e artes cênicas, movimento, e que parte do ambiente sonoro presente numa feira, com os pregões, e onde vão ocorrendo acontecimentos inusitados. E esse livro ele vai ser acompanhado de um vídeo que documentou todo o processo de preparação do Fim de Feira, desde o início até a apresentação no MIS, em dezembro de 99. O Kollreuter fez essa esfera transparente justamente para ter uma ideia de multidirecionalidade. Então, quando você toca um diagrama que está em primeiro plano, assim, na primeira vista, você pode tocar ele juntamente com um diagrama que está ao fundo. Então, por isso a transparência da esfera. Ou você pode tocar justamente só o que está no fundo, né? Ou seja, em multidireções. E ela também roda. Então, esse mesmo som, se eu olho em determinado ângulo, ele pode ser grave, mas se eu giro a esfera, esse mesmo som, esse mesmo sinal torna-se um som agudo. Sérgio Vilafranca, pianista.
Reuter, 85 anos. Ele disse para mim que o que ele considera a melhor obra dele é a criação da Escola de Música na Universidade da Bahia. É o seguinte, as moças casadoras da Bahia iam brunir suas alianças e seus dotes de dona de casa, estudando 9 anos de piano e depois fazendo um concerto onde elas tocavam, arranhavam lá um concerto de Mozart com uma orquestra de cordas que eles tinham. E essa era a função dessa escola. Tanto que quando a escola de Kohreuter começou, quando a escola de música abriu, o pianista, o estudante de piano era quase recebido com o pé na cara. A escola não queria estudante de piano. Porque o estudante de piano, no conceito da escola, na filosofia da escola, é uma pessoa que só vai gastar o dinheiro do governo e não vai prestar serviço à comunidade. Se você estuda cello, se você estuda como eu estudei, um pouco orientado para escolher cello, né? Que eu nem sabia que diabo era cello. Se você estuda contrabaixo, se você estuda clarinete, você pode servir a sociedade com 6 meses, 1 ano, você começa a tocar numa escola uma orquestrinha de alunos. 1 ano, 2 anos depois você pode tocar na própria orquestra da escola, em peças mais fáceis, peças barrocas e tal, como eu vinha tocar. Mas se você estuda piano, você só pode ser gênio ou nada. E a escola não queria isso. Tom Zé, músico. Para mim, ele é um representante de um novo pensamento cujas características talvez ainda não conheçamos. Quer dizer, alguma coisa que está prestes a chegar. Bom, enfim, a escola não tinha predileções por... quer dizer, o Seminário Livre de Música da Universidade Federal da Bahia não tinha predileções por bolsões onde a cultura tinha se desenvolvido dessa ou daquela maneira. Tanto que o Kohreuter privilegiava muito respeitosamente a música a música oriental, né? Todos aqueles tipos de escalas japonesas com quarto de tom alterados, a filosofia que regia a composição desse tipo de coisa. E naquele tempo isso era muito estranho para o mundo ocidental. Eu fico muito impressionado com isso. Fiquei arrepiado com a música que eu ouvi ontem. E para ser franco, não dormi a noite toda por causa da música tóxica.
Kell Reuter, 85 anos. O professor Reuter é uma pessoa muito inteligente. Ele trouxe uma inteligência para a música brasileira. Paulo Herculano, regente. Ele agitou o ambiente musical do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil, enfim. E eu também fui aluno da Escola Livre de Música, que eu posso dizer que foi a melhor escola de música que eu jamais frequentei. Isso, a escola, a vida da escola era o professor Reuter, que chegava na escola às 8 horas da manhã, lá ficava até não sei que horas, daí saía para assistir o concerto, fazer crítica, depois voltava para fazer a crítica e dizia para nós: desculpa, eu vou agora falar com o sotaque do professor. O último que sair, por favor, fecha a porta. Nós todos tínhamos a chave da escola, aquilo era um segundo lar para a gente aprendeu demais, a gente estudou demais, fora nos cursos de férias em Teresópolis e Bahia, onde a gente trabalhava muito. Eu vejo isso ligado como uma coisa assim que é muito típica do Kell Reuter. Em primeiro lugar, ele é uma pessoa extremamente objetiva. Nilceia Baroncelli, escritora. E, em segundo, ele tem um grande respeito pelos alunos, pelas pessoas em geral. Quase todos os grandes pensadores, filósofos, como você tinha me dito, quase todos os grandes professores, quase todos os grandes intelectuais que têm muitos seguidores, eles têm um quê de messiânico na ação cultural. E em 5 anos eu nunca percebi isso no Kell Reuter. Não tem nenhum momento, mas nenhum mesmo, em que ele acha que ele está salvando a música do Brasil. Esse é o fator, eu acho, humano que gera todos esses outros. Ele é simplesmente um mestre cumprindo o seu dever. O Kell Reuter é alguém que tem as suas porções reservadas ao outro colocadas dentro de si muito abertamente para aquilo com o que ele se depara. Saulo de Tarso, desenhista. Né? Então, naturalmente, se ele vê algo que o toca, ele imediatamente começa a ouvir, porque ele é um bom ouvinte. E ele ouviu o Brasil com toda a abertura, né? Ainda na questão do popular e desse cidadão que vem petrificado. Eu acho que não é um acaso os tropicalistas terem estado juntos na escola da Universidade Federal da Bahia, na escola de música, né? Isso não é um acaso. Então, a substância de uma sociedade, quando se encontra com a substância de outra sociedade, só pode produzir coisas belas. Eu fui convidado para participar de um curso em Teresópolis, da antiga ProArte, que organizava esses cursos no verão. Caio Pagano, pianista e professor. E eu fui com uma enorme curiosidade, porque o nome do diretor era Kell Reuter. Nossa Senhora, né? Cheguei lá, encontrei o homem mais amável, mais suave, mais cordial, menos alemão possível, né? E que me recebeu e recebeu todos os colegas de braços abertos, atribuiu a cada um a sua função, nunca se intrometeu na vida de ninguém, deu os cursos mais interessantes e inteligentes que eu conhecia e ficamos amigos.
Reuter, 85 anos. Inclusive tem uma passagem que pouca gente conhece, quem me falou foi Augusto de Campos, que tem um livro... Sérgio Vilafranca, pianista. Do Cage, eu não lembro qual que é, ele cita, se não me engano, os noturnos, seus noturnos, onde o Cage, juntamente com você, estava participando de um congresso de música dodecafônica, onde o Cage critica muito a mentalidade dos compositores daquela época, se prendendo a muito dodecafonismo, e ele cita algumas obras do Kohout, se não me engano, os noturnos, onde ele vê lá realmente não a utilização da técnica dodecafônica num sentido rigoroso, mais livre, mais lírico, né? Isso foi na Suíça, isso foi num congresso na Suíça. Então, quando ele saiu da Alemanha, saiu da Europa, uma das pessoas que ele encontrou foi o Picasso. Ele foi ao ateliê do Picasso visitá-lo, né? E conversaram sobre algumas coisas, e o Picasso deu a ele um texto e um cachimbo de cerâmica, né? E ele colocou isso no bolso, foi para Jerusalém, né? E se deparou em frente ao Muro de Lamentação com uma senhora que, segundo ele, proclamou um diálogo com o vazio e transformou isso num canto, né? Paulatinamente transformou isso num canto. E aí, ele, vendo a cena, pegou o texto que o Picasso havia dado para ele, que estava no bolso, leu o texto e disse a si próprio que o conjunto daquela situação seria o que ele iria buscar como a estética da arte dele, né? Então, quando eu ouvi contando essa história, eu entendi qual era a moção sensível que havia nos ligado aquele instante para uma coisa que eu não imaginava que viesse até aqui. Toda verbosidade imunda do alarido das luzes ofuscantes projetadas sobre o ocro, nódoa da face, repleta de excrementos da grande caixa ressonante. Gritando ferida, aperta, expondo-se os dentes ao fundo do poço. Agitando suas asas dilaceradas, o vidro do espelho envolve a carne que une os ossos plantados sobre a argila. E desfeitas as tranças dos cabelos
seus braços. Os fragmentos dos vidros partidos, colados ao tempo do tic-tac dos relógios agitados das algas e os suspiros e as cortinas sacudidas pelos golpes amorosos, os perfumes e o lamento aflito das flores esmagados sob as rodas. As mãos se dobrando, a água que se ergue sobre a mesa e a música das roupas esvoaçantes, entoando a janela seus assassinos. Pelos saltos apenas tão somente pelo imperceptível. Oh,
cara do relógio da luz do sol. Coro indo a borda do fi. A tristeza e a raça que desprende da parede. Kelreuter, 85 anos. E comecei a fazer, então, um levantamento das obras do Kollreuter. Carlos Katter, musicólogo. Na época, ele só tinha uma lista de 2 páginas, que é o que, na verdade, era sempre divulgado até aquela época, que eram composições mais importantes. E estavam elencadas ali, uma parte, eu não me recordo exatamente, talvez umas 20 composições, alguma coisa assim. E de uma maneira incompleta, era o nome da obra, para que era e ponto final. Não sabia o ano, não sabia se tinha ou não tido uma estreia, quando, por quem, enfim, qualquer outro desdobramento possível ou qualquer outra informação a respeito dessa obra. Então eu comecei estudando um pouco isso e na medida em que eu ia estudando isso, eu fui realizando entrevistas com o Kollreuter que eu gravei, eu devo ter por volta de umas 4 ou 5 ou 6 fitas de entrevista gravadas com ele. E eu estava muito curioso em poder fazer uma ponte de Villa-Lobos a Kollreuter, né? O grande ápice que Villa-Lobos teve como compositor, como uma pessoa, digamos, revolucionária, uma grande árvore que gerou sombra em todos os seus contemporâneos,
mas que a partir de um dado momento perde este elan, esta dimensão mais transformadora e de maior impacto, mais inovadora, eu diria, e tende a se classificizar de alguma maneira. E, quer dizer, de alguma não, de várias maneiras. E é Kallreuter, no meu entendimento, que foi aquele que deu continuidade justamente a essa direção da cultura, essa direção da modernidade que vinha vindo já desde o começo do século, com Nepomuceno, com Braga, com Galleia, com tantos mais. O que acontece é que o próprio Kallreuter, eu em muito pouco tempo cheguei a essa conclusão, ele próprio desconhece a quantidade de material que ele gerou, que ele produziu ou que ele inspirou, que outras pessoas produziram. Regina Porto, rádio maker e editora musical da revista Bravo. Ele vive em meio a um gigantesco volume de papéis e com uma grande dificuldade mesmo, posso dizer, uma dificuldade em administrar esses documentos que são os documentos que compõem a sua vida, a sua biografia. Então, de repente, eu me deparei com um universo Kallreuter que era uma constelação gigantesca, imensa e caótica, absolutamente desorganizada. Passado o pânico inicial, eu tomei a decisão de partir para a organização desse acervo. Foi tomada por um ímpeto, né? uma coragem. Vamos aos fatos. E não é pouca coisa, são simplesmente 60 anos de história de uma vida muito rica, muito intensa, com grande produtividade. Eu encontrei esse material nos armários, nas gavetas, ou mesmo muito mal acondicionado, na casa do professor Kallreuter, em São Paulo. Muitos desses documentos, primeiro, eles não tinham uma organização de arquivo, digamos assim. A maioria em péssimo estado de conservação, documentos incompletos, documentos dispersos e também, claro, muitos documentos perdidos, né? Então, muita coisa eu encontrei parcialmente. Agora que eu estou escrevendo, é que eu estou percebendo que existe assim dois aspectos, dois diferentes planos de trabalho. Nilceia Baroncelli. Que são um plano bem imanente, bem real, bem concreto. Os fatos, onde, como, quando, com quem, por quê. Mas a personalidade dele, que agora eu já conheço um pouco melhor, atuando ali. Bem, os artigos de jornal, eles não só foram organizados cronologicamente, fisicamente, digamos assim, o suporte do jornal. Eles foram, de alguma maneira, preservados, foram copiados, eles foram numerados, primeiro separados ano a ano, primeiro década a década, depois ano a ano, e depois a cada ano recebeu um código de número, e tudo isso foi listado. Então a gente tem numa lista, a gente tem identificação do jornal, a data, o título da matéria, o autor da matéria e uma sinopse da matéria. Ou seja, a gente foi lendo isso tudo, né? Então, só de ler a sinopse a gente se diverte bastante, né? Então eu vou, por exemplo, aqui, Diário de Notícia em Salvador, abril de 1951, coluna no Mundo da Música. Título: Camargo Guarnieri contra o dodecafonismo. Assina Cláudio Tavares. Sinopse: o artigo cita e comenta a carta aberta de Guarnieri, afirmando que o debate sobre o dodecafonismo está aberto. O colunista anuncia para os próximos artigos as impressões de HJK e Guerra Peixe. Num outro momento, vamos ver aqui. Revista do Globo, Porto Alegre, julho de 51.
Título e olho. A polêmica do decafonista. O compositor Camargo Guarnieri, autor da famosa Carta Aberta aos Músicos e Críticos, e o professor Kohlreuter, líder do dodecafonismo no Brasil, explicam aqui os seus pontos de vista sobre o tema que tanto agitou os nossos meios musicais nos últimos meses. Reportagem de Carlos Galvão Krebs. É um artigo incompleto. No outro momento, 52, Fanfulha, que se eu não me engano era de Santos. Título: Rebaixou-se o maestro Kohlreuter aos princípios musicais de Moscou. Assina Patrícia Galvão. Pagu. Pagu. Sinopse. Pagu critica arduamente o artigo Neorrealismo Brasileiro, de HJK, que dá razão a Guarnieri e ao Manifesto de Praga. Para você ver que Kohlreuter teve suas contradições também, né? Ainda a sinopse. Pagu afirma que HJK, aspas, aderiu aos princípios da música chata, da música medíocre, e cobra uma explicação do maestro. Agora, olha só um artigo do Jornal do Comércio, de 55. Era uma série chamada Kohlreuterianas, de um famoso inimigo do Kohlreuter, um inimigo da imprensa, chamado Vicente Fittipaldi. Então, essa aqui é a Kohlreuterianas 4. O quarto artigo da série de acusações à HJK refere-se ao maestro como, aspas, impostor das dúzias, plagiário despudorado. Fittipaldi defende-se da acusação de comunista que a HJK teria feito. Fervia tudo, né? Ah, isso é ótimo. Jornal do Comércio, março de 56, um ano depois. A nota diz que o maestro Fittipaldi, aspas, depois de mexer tanto com Kohlreuter, foi operado às pressas de úlcera. Vai do prosaico ao debate mais sério, né? Diário de São Paulo, 8 de abril de 56. Título: Exemplo de honestidade. Sinopse: Nota sobre uma carteira perdida e achada no Recife, com foto de HJK. 2 dias depois, nota, título: Uma façanha pouco comum. Sinopse: Detalhes sobre a perda e encontro de uma carteira no Recife. A nota não cita nomes, mas provavelmente a HJK tenha perdido.